Minha gente, primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês, todas vocês, pela presença, pela participação. É isso que nós buscamos, ter essa interação, de modo que possamos juntos aprimorarmos os nossos entendimentos, aprimorarmos as nossas vivências, gerando uma troca contínua. Todos nós crescemos juntos. Ninguém cresce sozinho. Agradeço às administradoras do grupo que aqui estão, como alicerce e apoio para o desenvolvimento desse trabalho iluminado que nós queremos expandir, não só como aprendizes das práticas terapêuticas, porque isso não é um processo que tem começo, meio e fim. Ele é contínuo. E agradeço também a mim mesmo, a todos os meus eus nas suas caminhadas, que me permitiram hoje chegar aonde eu estou chegando e alcançar, através das experiências adquiridas, não só nesse espaço-tempo, mas por toda a existência que eu venho desenvolvendo. Então, gratidão a todos e espero realmente que aqui a gente possa gerar um novo ciclo para todos nós, que temos como propósito inicial e comum sermos transformadores, promotores de curas de nós mesmos e dos demais. Meu nome é Luiz Messano, eu venho fazendo o estudo e o aprendizado com terapias há pouco mais de 40 anos. Não sou sabedor de tudo, muito ao contrário. Falo sempre isso, sou um eterno aprendiz. E esse aprendizado é que tem me incentivado e me conduzido a fazer esse tipo de prática, me dispor ao outro, para o outro, porque eu sei que é na imagem do outro, em suas dores, em suas sombras, em suas alegrias, em suas vitórias, que eu também me encontro. E eu começo essa fala justamente desse ponto da amplitude, que é tudo é energia. No sentido mais amplo do que é esse tudo. Mas é tudo. Tanto que hoje a própria ciência, através da física quântica e da mecânica quântica, vem provando isso de uma maneira sistemática. E esse todo da energia, ela não está impregnada por qualquer dualidade. Porque a energia, ela é única, ela é una, não existem divisões. A presença dessa energia, a presença da energia se manifesta em todos os aspectos. No mais intrínseco e mínimo elemento que está no nosso DNA, até o mais amplo reverberar nas nossas relações, sejam elas pessoais e íntimas e coletivas. Nós somos a energia manifestada.
num espaço-tempo, numa determinada conjunção dentro de um sistema. Na medida que a evolução foi se fazendo com os homens, foi se gerando uma necessidade de qualificar, classificar a energia. E a primeira que surgiu é de que existem coisas boas e existem coisas não tão boas. A partir de quando isso começou a impregnar as mentes, vejam bem, as mentes, o conhecimento formal, isso foi nos apartando da energia originária, daquilo que é emanado da fonte primordial, daquilo que é a origem de tudo e de todos em qualquer espaço, tempo e dimensão. Nós passamos devido a imposições de diversos elementos do sistema, a criarmos essas separatividades. Mas a energia é uma. E é única. Se nós buscarmos alguns estudos, por exemplo, Nikola Tesla, ele vai começar a mostrar de uma maneira mais contundente que há uma energia se manifestando para que seja reconhecida. Lá nos primórdios, ainda nas origens celtas, já havia um entendimento e práticas para se conseguir acessar essas energias. Aí eu estou falando em essas energias, por quê? Na medida em que nós vamos nos apropriando da energia, nós passamos a ter um contato mais direto com ela. Somos nós que impregnamos, imantamos a energia. Porque, como eu disse, ela não tem lados. Energia, é pura. Todos nós já devemos ter ouvido. Por exemplo, se você abrir uma mesa de tarô, quem trabalha com o tarô terapêutico sabe que quando ele puxa uma lâmina e expõe uma lâmina, ela traz uma indicação do campo que está envolvendo, ou seja, ela manifesta aquilo que é, independente do gosto, do querer, do desejo de alguém. Quando nós abrimos um gráfico em radiestesia e pendulamos, ou, se não for pendular, aquele gráfico em si traz uma energia definida, independente do que eu quero, do que eu desejo, ou de que o outro quer ou deseja. Eu estou falando da radiestesia ainda, não da radiônica. A manifestação da energia nos diversos ambientes, ela é sempre dotada de uma sensação, porque nós detectamos com o que essa energia foi impregnada. E aí surge um outro aspecto. A energia é sempre aberta para receber. Ela está sempre com espaços
para ser preenchida pelo quê? Pelas nossas intenções. Então, é preciso ter muito cuidado e respeito com aquilo a que nós estamos buscando, aquilo com o que nós estamos lidando. É preciso que se trabalhe, treine a percepção. Por que eu estou dizendo a percepção? A percepção, ela é fruto da observação minuciosa, criteriosa, além do conhecimento imediato. E a percepção, ela não tem caráter crítico, mas analítico. São diferentes. Nós, enquanto terapeutas, nós excluímos do nosso dicionário, do nosso olhar, do nosso receber, a questão crítica. Nós somos observadores analíticos. Identificamos, e a partir dessas identificações, nós nos dispomos a perceber qual é o nível energético, qual é o nível da energia que eu vou ter que trabalhar para propor ao outro, ou oferecer ao outro, um conhecimento a mais sobre si mesmo e gerar uma mudança naquilo que lhe incomoda. E, para isso, é preciso voltar às origens. Ou seja, irmos lá naquela energia inicial que está impregnada no indivíduo, no seu aspecto psicoemocional, no seu aspecto energético mais sutil. O que é o energético mais sutil? É a sua constituição energética como um todo, o seu campo energético, a estrutura de como os seus pontos energéticos, todos os chakras, estão ou não estão. E tudo isso vai nos mostrar que esse conjunto energético, ele está mais próximo da linha do equilíbrio ou não. Essa linha do equilíbrio, ela é um referencial para o caminhar, que nós estamos aqui, numa senoide de altos e baixos, o tempo todo. É característica da nossa existência, enquanto ainda nessa esfera, nessa realidade dimensional, estarmos buscando ao tempo todo, estarmos com as curvas cada vez menores nessa senoide do nosso caminhar. Sempre vão haver alguns momentos muito positivos e outros momentos não tão positivos. Porém, o que interessa é nós estarmos mais próximos possíveis dessa linha do equilíbrio. E ainda vale lembrar que o quê? Dentro desse conjunto que nós vivemos hoje, desse sistema que nós vivemos hoje, nós temos uma referência de equilíbrio. Mas essa referência de equilíbrio, ela também tem que ser analisada. Por quê? Ela deveria ser única, porque o equilíbrio é a energia se manifestando sempre. Porém, nós
vamos dizendo que essa linha do equilíbrio, ela envolve um sentimento, uma sensação, um estado. Nessa análise, nós começamos de novo a nos afastarmos da energia pura. Porque é possível, sim, diante de qualquer adversidade, manter-se próximo da manifestação pura da energia. Nós tivemos vários seres, várias consciências manifestas aqui na Terra, que nos mostraram isso, que apesar da dor, do sofrimento, da perseguição, da decepção, da amargura, eles sempre se mantiveram muito próximos da linha do equilíbrio, porque a linha do equilíbrio não continha as expectativas dele. Era o oferecimento para perceber e entender o que me faz afastar dessa linha do equilíbrio. E esses elementos que nos fazem nos afastarmos dessa busca, desse propósito, está sempre em nós mesmos. Por mais que digam-nos que nós temos o livre-arbítrio, ele não é amplo e restrito, porque nós estamos conjugados num sistema. Há diversos elementos que nos impõem, de maneira mais sutil ou mais grosseira, termos que aceitar determinadas condicionantes. E essas condicionantes se apresentam como revelações, manifestações do que nós estamos gerando com a energia pura que nos envolve. Nada, nada acontece sem que, de algum modo, tenha sido gerado. Então, existe a manifestação primária da energia, se expandindo, se oferecendo, procurando dar aquilo que está presente nela o tempo todo. A energia que está em tudo e em todos, ela é sempre movimento. Sempre é movimento. Algumas pessoas vão dizer assim, mas para eu poder perceber algumas coisas, eu tenho que parar, refletir, com certeza. Mas você está falando que parou, que entrou num estado reflexivo com relação ao seu corpo, às suas atividades, e você se dispõe a gerar movimentos, mas em outros campos. Nós começamos a gerar movimento no nosso campo. Por falar nisso, quem já consegue perceber como está a manifestação da energia no seu todo? Ou seja, você sente o seu campo e como ele vibra, como ele atua. Você, ao acordar, logo de manhã, qual é a sua primeira manifestação? Como é que você percebe o que você está
trazendo daquele momento onírico, onde você estava fora da sua mente de vigília, onde você estava fora da sua mente consciente temporal. Nós estamos, desde quando fomos gerados na nossa forma primária, sendo cutucados para gerar. A evolução só é possível por causa do movimento. A energia é sempre vibrante, não é? Ela sempre tem um nível vibracional, frequencial. Isso é o quê? Movimento. Então, é preciso que nós estejamos manifestando a energia a cada momento, em cada momento. É preciso que a gente esteja sempre vibrando. E o que é importante nessa vibração? É a intenção que eu coloco. E aí vejam uma coisa: onde nasce a intenção? Nas nossas mentes. A mente é o elemento gerador da vida. É o último órgão a deixar de funcionar quando nós morremos. Por quê? Porque a centelha está vibrando, está movimentando. E esse último lampejo, ele se desloca. Desloca é o quê? Movimento. Para que nós possamos alcançar um outro estágio. Então, é a energia que estava e está nesse corpo agora, ela é transformada, ela é transmutada, ela é revitalizada. E aí entram alguns aspectos que hoje não dá para a gente falar, mas essa nossa conversa ainda vai se repetindo por mais 2 vezes. Então, aqui e agora, há um movimento sendo executado. Por isso que agora eu vou pedir para todos vocês, abram suas câmeras. Por quê? Eu quero que todos nós façamos juntos um pequeno exercício. Então, se você está deitado, sentada, se acomoda aí bem gostoso, relaxa. Coloca os 2 pés no chão. Não precisa tirar o sapato, não, porque está frio em alguns lugares. Coloca os 2 pés no chão. Mantenha a cabeça ereta, a coluna ereta, se possível. E vamos começar com o aterramento, para que todos nós estejamos aqui e agora, no momento presente, como diz o outro, de corpo e alma. Então, vamos fechar os olhos e fazermos uma inspiração lenta e profunda. Inspira e solta. Inspira e solta. Inspira e solta.
Agora, quando você inspirar, você vai sentir o ar entrando pelas suas narinas e subindo para a sua testa. E quando você soltar, ele vai se derramar pelos lados da sua cabeça, descendo pelos ombros, pelo tronco, pelas pernas e indo para a terra. Então, inspira, sobe e agora derrama. Inspira, sobe, derrama. Inspira, sobe e derrama. Agora você inspira e segura um pouquinho o ar. Enche o teu coração. Expira. Inspira. Enche teu coração. E solta. Inspira. Enche teu coração. E solta. Inspira e vai abrindo os olhos devagar. E expira. Todo mundo voltou? Gratidão. Um segundo exercício para nós. Todos. Estendam as mãos para frente de suas telas. Palmas abertas. Na frente de seus rostos. E ouça. Minha mão é luz. Minha mão é semente. Minha mão é transformação. Nelas estão todo bem e toda a paz. E o que é meu é seu. Alguém quer comentar alguma coisa? Pode falar. Minha mão esquentou. Sim, é a manifestação da energia pura, sem direcionamento. É ela se manifestando. Agora, se cada um colocar a mão, a sua própria mão, uma na frente da outra, assim, e mexer, sente aí, ó. Sente que tem alguma coisinha se manifestando aí no meio das mãos. Aproxima e mexe devagar ali, vai sentindo. Alguns podem sentir um calorzinho, alguns podem sentir como se fossem uns Tá, choquinhos. tá, tá quente, tá igual um imã. E eu Você- senti um choquezinho. E essa movimentação é a imantação do nosso campo magnético, o nosso próprio campo. Então, quando eu estou fazendo isso, quando eu trabalho aqui e estendo e emano,
eu estou trazendo a minha energia. E é claro que aí ela está contida das minhas intenções. Por isso que nós temos que respeitar e ter muito cuidado. Quando eu pego, por exemplo... Por isso que a gente não deve colocar as nossas intenções no reiki, não é? Exatamente. Quando eu pego um cristal, coloco ele nas palmas das mãos e eu vou programá-lo, eu tenho que estar afinado com a energia, porque isso aqui tem uma energia pura, limpa, própria dele. É a energia em sua forma mais despojada. Só que ela me permite programar, ela me permite dar um sentido, um objetivo para ela. Então, quando eu vou trabalhar com um cristal, por exemplo, a energia que tudo forma vai ser impregnada pela minha intenção. Ou eu posso usar uma pedra dessa e dizer, determinar que a sua energia, cristal de quartzo transparente, que a sua energia se manifeste conforme a necessidade destes que estão aqui. Curando, limpando, esclarecendo, dentro das suas características, que é potencializador, que é imantador, que é refazedor, e que assim se faça. Isso nós fazemos com todos os elementos. Nós podemos fazer com todos os elementos. Então, por exemplo... Tipo, um exemplo, todos os cristais, tipo, tem um quartzo rosa, tem um quartzo verde, pode ser feito também? Com certeza. Então, na radiestesia, a gente consegue fazer florais através de quartzo verde, emanando na água. Exatamente. Pela energia. É muito interessante, eu vou ensinar também isso para vocês. Por quê? O cristal, seja um cristal de quartzo, seja um cristal... Seja um cristal, um quartzo rosa, ou seja, uma turmalina, elas têm energias próprias, que não fui eu quem determinei, ninguém determinou, é da natureza delas. O quartzo rosa e a turmalina. Aí vem a nossa mente, os nossos conhecimentos recebidos, que dizem o quê? Que isso aqui é para energias de amor, paz, tranquilidade. Mas é isso que é a característica desse elemento? E o outro vem dizer que isso aqui é um elemento para fazer limpeza, purificação, afastar energias negativas. Mas é essa característica da energia que está nesse elemento aqui? Então, por que eu estou dizendo isso? A energia se manifesta mostrando o que é. É que não, agora não dá, mas nós poderíamos fazer numa outra live pedir que cada um
numa outra live, vai escolher uma pedra que goste, que tenha afinidade. E nós vamos compartilhar o perceber a energia que realmente vem desse elemento. O que é, Marcela? O quartzo rosa. Não, é o verde. Verde. Desculpe, eu sou meio daltônico. Não, é que eu botei rápido também, eu virei rápido. Então, por que eu estou falando sobre isso? A manifestação da energia que está em tudo, está em todo, ela, se quando nós queremos manipulá-la demais, nós interferimos na possibilidade dela realmente trabalhar, atuar. No campo energético dela, né? Em tudo, Marcelo. Em todos os campos. Se eu vou fazer, por exemplo, utilizar a bioenergética para eu trabalhar o conjunto energético da pessoa. E aí eu fiz uma anamnese, eu sei já alguns detalhes sobre a pessoa, as necessidades dela, mas se eu me fixar nisso, eu começo a criar impeditivos para eu perceber realmente qual é o espectro que está envolvendo esse ser. Normalmente, quando a gente consegue já fazer uma percepção da energia, sem as impregnações do que eu penso ou do que eu estou vendo sobre o outro, eu tenho grandes revelações. E quais são as revelações? Por exemplo, a pessoa chega reclamando de uma determinada coisa e, na cabeça dela, no sentimento dela, isso que ela está reclamando tem determinada origem ou tá relacionada com outras pessoas, com outros eventos. Porém, quando você deixa que a energia venha lhe trazer realmente a informação sobre aquilo, você surpreende a pessoa no primeiro atendimento. Porque você vai poder colocar para ela uma apreciação do que ela ainda não enxergou. Depois da live, eu vou pedir à Yara que ela disponibilize um livro que eu vou deixar para todos aqui. É de um médico quiroprata e é um livro fantástico para quem quer entender um pouco mais sobre permitir que a energia atue sem que nós sejamos interferentes, mas sejamos canais para que ela se manifeste. Inclusive, lá no livro, ele tem um pedaço, só um spoilerzinho. Ele está fazendo uma avaliação, ele está num grupo, e ele vai numa reunião onde alguns experimentos estão sendo feitos, experimentos monitorados, atuando sobre pessoas que tinham diferentes problemas orgânicos e emocionais. Num determinado momento, ele está trabalhando, que ele já entendeu como é que a energia age, e ele está lá
colocando a mão, ele é quiroprata, ele vai percebendo, e, de repente, ele começa a sentir que aquela manifestação inicial que estava acontecendo enfraqueceu. E aí ele olha para trás. Quando ele olha para trás, o grupo que estava ali com eles também começou a colocar o direcionamento, encaminhar, né? Impor as mãos também. E ele percebeu que a energia caiu. E caiu por quê? Porque aquelas energias que estavam vindo impregnadas das intenções. E o experimento era justamente o quê? Esvazia tua mente, deixa agir, entrega para que haja, porque a energia é inteligente e sábia. Não é à toa que todo o universo foi criado a partir da energia não intencionada. O divino, a fonte criadora, ela deu de si. Ela dá de si. E essa energia ainda está em expansão. O universo está expandindo. E chegou um momento em que essa energia ela está no máximo da sua profusão. E a energia não vê quem é bom, quem é mal, quem está em busca de coisas mais elevadas ou quem não está em busca de coisas mais elevadas. Ela está dando de si. Como construtora, promotora do movimento contínuo da evolução. Ela vai atingir todos, independente de quem quer que seja. Quem estiver mais sincronizado, e aí nós vamos entrar na segundo tema da nossa fala hoje, quem estiver mais próximo, sincronizado com esse movimento energético que está havendo, que é cósmico. Cósmico no sentido mais amplo do que a cosmologia pode oferecer. Quem estiver mais próximo disso não vai sentir tanto o impacto dessa manifestação que está se mostrando, mas vai ser atingido por ela também, porque nós não estamos no nosso nível máximo, no nosso nível pleno da nossa essência. Todos temos coisas a aprender. Todos ainda temos as nossas sombras, os nossos cavaletes ainda impedindo o livre caminhar. Todos estamos tirando o nosso pé, ou não, do lodaçal. Todos nós somos o lótus brotando. Nós não somos a plenitude do lótus. Aqueles que estão mais afastados disso, então, vão sentir um grande impacto. Estão sentindo. E isso nós vemos no nosso dia a dia. Gente, olha a desordem social, econômica, financeira, moral, política. Nós estamos quase no cume dessa fase de caos. E aqueles que acham que isso está sendo transformação agora, não. Isso agora não é transformação. Tudo isso que nós estamos vivendo no nosso interior e no nosso exterior são os preâmbulos, são os elementos que estão nos chamando a atenção de que, para entrarmos numa fase realmente de transformação, nós precisamos ter entendimento, clareza, discernimento, disciplina e congruência energética.
ressonância tem tudo a ver com congruência. Na prática, como é que a gente vê isso? Estou atendendo um cliente, por exemplo, está numa crise de ansiedade, ou numa crise de depressão, ou tendo aí uma crise de pânico, enfim. Aí eu vou chegar para essa pessoa e vou querer fazer um reiki para ela. Eu pergunto para ela se ela quer, certo? Ela diz que sim, certo? E aí eu vou fazer o reiki. Só que existe a ressonância. O campo energético da pessoa. O meu campo energético. E a energia que está permeando esses dois campos, elas têm que ter ressonância para que possa haver congruência. Porque se não tiver, o que vai acontecer? Quando eu deixo a energia fluir, ela chega naquele campo e ela não tem ressonância. E o que acontece? Ela se dispersa. Ela se esvai ou vai voltar para mim. Entender essa questão da ressonância está muito ligado lá com a empatia, que é eu detectar, entender, identificar o que se passa com o outro, para poder oferecer o auxílio que for mais condizente com aquele momento. Por que eu friso sempre exatamente o que Espaço Nova, Espaço Renova? Diz aí o que você acabou de postar, por favor. Espaço Renova. Não consegui ler. É, por isso que eu estou pedindo para ela repetir. Está me ouvindo, Espaço Renova? Abre o seu microfone e fala. Oi, boa noite, pessoal. Estou ouvindo, sim. Então, eu acho que um dos grandes problemas é se essa energia que a gente envia, se ela não encontrar congruência e não encontrar ressonância, ela pode potencializar energeticamente o problema que a pessoa está passando. Perfeito. Obrigada. Por quê? Porque cria embate. Em vez de haver congruência, há embate. Porque é uma energia que você está emanando, no mínimo, cheia, polarizada de intenções positivas, que vai encontrar aqui um negócio que não está. E o que vai acontecer? Quando chegar aqui, o que vai acontecer? Isso fisicamente, cientificamente é provado. Se vocês já viram aqueles experimentos, tem vários, né? Tem lá de um fotógrafo japonês, tem vários cientistas suíços, que fizeram esse experimento. Pegam uma molécula de água, congelam, e colocam essa molécula de água num receptáculo e põem ali uma música pauleira, rock pesado. E o que acontece? Aquele cristal fica todo deformado. Aí ele pega uma outra molécula, coloca num recipiente e põe ali
uma música gostosa, tranquila, uma ópera, um ode, e aquele cristal se forma na peça mais linda, um verdadeiro mosaico, totalmente estruturado. Por quê? A ressonância. E havendo a ressonância, Masaru Emoto, exatamente, Renata. A ressonância permite que haja a congruência. E aí há a manifestação da beleza, da evolução, da cura. Então, esses dois aspectos, ressonância e congruência energética, nós temos que aprender a ver isso em nós mesmos. É uma coisa simples? É. Mas é uma coisa, mas é uma busca fácil? Depende. E depende do quê? Do propósito e da disposição de cada um. É o abrir-se. Por exemplo, eu gosto muito da ferramenta do Ho Oponopono. E eu fui aprendendo que, ao dizer eu me perdoo, eu me aceito, eu me amo, eu me agradeço. Gente, a profundidade disso. Eu me perdoo. Realmente, tudo que eu fiz na minha vida que possa ter dado certo ou ter dado de errado, tudo que eu fiz e que possa ter gerado alguma mágoa em mim mesmo. Mas é tudo, gente. É aquele fechar os olhos e se jogar no movimento para a sua ancestralidade. Não é a ancestralidade familiar, não. Esse é um segundo passo, uma outra coisa. Mas com você mesmo, o Ho Oponopono terapêutico mesmo. No sentido, e sente a energia disso, o que é perdão? Pede agora. Me mostra a energia do perdão, sem o meu crivo de inteligência, de conhecimento, de raciocínio. Me envolve agora a energia do perdão. Me faz perceber com clareza, sem interferência, o que é a energia do perdão. Porque eu preciso ressoar com essa energia. Todo o meu conjunto energético precisa ressoar com essa energia. Eu me perdoo em cada molécula dos meus 22.800.000 DNAs que correm em todo o meu organismo. Eu faço vibrar cada microelemento da minha célula máter. Eu fecho os olhos e vejo
todo o meu conjunto energético denso, orgânico, vibrando, gerando uma explosão de movimentos que se manifestam em luz. E isso expande todo o meu campo energético. Eu trago cura, eu trago equilíbrio, eu trago transformar para mim aqui, agora. Por quê? Eu estou deixando a energia se manifestar. Eu estou me desprovendo de tudo, até de mim mesmo, para que a energia, que é tudo, é equilíbrio, é perfeição, é sábia, é poderosa, se manifeste em mim. Você sente algo vibrando em você, que pode parecer para alguns no início incômodo. Tem uma pessoa que outro dia me diz assim, eu fui dormir e coloquei uma frequência, se eu não me engano, foi a 438, que promove limpeza. E ela foi ouvir a 438 a hora que ela foi dormir. O que isso fez com ela? Na condição de inconsciente, onde a mente de vigília não está limitando, ela se abriu. E o que essa energia fez com ela? Começou a... Porque a energia, ela vai agir de qualquer modo. Se você, no estado inconsciente, você começa a trabalhar, por exemplo, ouvindo uma energia nessa frequência, você vai promover uma limpeza, você vai promover um movimento interno, de dentro para fora. E isso pode causar mal-estar, sim. E aí depende de você entender. Aí a função do terapeuta que é orientar. Ah, Luiz, eu fui fazer e senti mal, acordei no meio da noite e senti... Ótimo, que bom que você sentiu isso. Sabe por quê? Porque você estava limpando em nível inconsciente. Ah, então é normal? É. Só que nós temos que saber... Eu já estava achando que eu estava ficando doida, porque toda vez que eu ponho uma frequência para mim dormir, que eu tenho muita insônia, aí eu coloco uma frequência para dormir, uma meditação para dormir. Eu não consigo dormir, me dá ansiedade. Por quê? Você criou um ponto de origem. A música, a frequência, a meditação, seja o que for. Mas a sua mente está agitada. Quando você vai dormir, o que aquela frequência, aquela reverberação está fazendo? Ela quer tirar o que está vindo ali. Só que o seu inconsciente está tão impregnado, carregado, que o que acontece? Não tem ressonância. Então, não vai poder haver a congruência para trazer aquele objetivo que você quer. Então, antes de eu pôr uma música dessa para dormir, o que eu vou fazer? Eu vou respirar, vou fazer uma técnica de respiração, vou fazer alguns exercícios de yoga, vou utilizar de algumas mudras para poder trazer equilíbrio, para trazer apaziguamento. Vejam a importância dessa palavrinha, apaziguamento. Passei o dia
inteiro trabalhando, correndo, e isso, aquilo, é filho, é trabalho, é marido, um carfundel danado, aí chega de noite, vou pôr uma música de meditação aqui. E você está impregnado daquilo tudo. Você está reverberando aquilo tudo. É essa energia contaminada, não contaminada no sentido negativo, contaminada de que ela está cheia de intenções que são de preocupação, afazeres, deveres, parari, parará. E aí você quer, de um minuto para o outro, que aquilo pare e uma música tal venha agir no seu psiquismo, no seu cérebro e no seu conjunto energético, te trazendo paz, tranquilidade, relaxamento. Espera aí. Não é assim. Tudo é movimento. Lembre, a energia é movimento. Então, se eu quero provocar um movimento tal, eu tenho que colocar começo, meio e deixar que ela se manifeste, que ela se materialize, que ela concretize a sua ação. Então, eu preciso estar centrado naquilo que eu quero fazer no momento. Eu preciso, primeiro, criar ressonância. Não, tá. Marido foi dormir, criança foi dormir, a cozinha está limpa, não sei o quê, já olhei minha agenda, agora eu vou fazer. E senta lá, põe uma música ou procura entrar num estado. Gente, não é nem meditativo, porque meditação é um grau acima. A maior parte das vezes as pessoas estão no mindfulness. Elas estão controlando o pensamento. A meditação é um outro nível. A meditação é o estado onde você se esvazia de você mesmo e se entrega para a energia. Todo o anterior a isso é controle do pensamento. Mesmo quando você está lá parado, fez a respiração, não sei o quê, e você mentaliza um lugar bonito, onde você está mentalizando, você está fazendo controle do pensamento. Ainda não é o estado meditativo, mas é o começo dele. O estado meditativo eu começo a conseguir alcançar quando eu percebo o intervalo entre um pensamento e outro. Quando a gente Não sei, Yara, quanto tempo temos ainda? Não sei. O que nós vamos vendo é que nós não conseguimos nem ainda determinar quando um pensamento acabou e quando começou o outro. E a gente nem percebe que a gente saiu do foco de um pensamento e passou para outro. Começa a virar aquela coisa assim, uma enganchada na outra. 17 minutos. Aqui também tem tempo, Yara? Eu não sei. Para que eu possa realmente entrar num estado mais apurado, até do controle de pensamento, eu tenho que trazer calma para o pensamento. Luiz, desculpa te interromper, só para te controlar teu tempo. A gente consegue gravar, mas a gente tem limite de gravação mensal. Entendi. Então, nós temos 17 minutos. Eu vou só terminar essa fala e eu abro para vocês colocarem perguntas, posições, apreciações que quiserem fazer. O que me faz trazer calma para eu poder fazer outras percepções? Respirar. É a oxigenação
que quebra ansiedade, que quebra medos, que quebra insegurança. Quando a pessoa está nervosa, o que a gente fala para ela? Respira, respira. Quando a pessoa está com uma crise de ansiedade, não sei o que você fala? Calma, respira. Porque a oxigenação vai criar uma série de elementos nas nossas enzimas, através do nosso sangue, que vai modificar a criação das adrenalinas e outras droguinhas que nós promovemos no corpo e vai nos trazer para um nível mais tranquilo. Então, a gente consegue fazer uma ligação. Para haver ressonância e para haver congruência, o primeiro passo é saber respirar. Porque quando eu estou respirando, usando uma técnica de respiração, eu estou eu comigo mesmo. É o primeiro passo para nós termos cura, congruência energética. Certo? Então, aí, meninas, o espaço é de vocês. Vamos? Ó, Em relação a essa congruência que você está falando em relação a da gente ter para ter a conexão, quando a gente vai enviar o reiki, para o reiki ir diretamente para essa pessoa. Mas a gente estando bem e a outra pessoa não estando bem, consegue entrar nesse campo energético dessa pessoa? O que a gente precisa fazer? Qual é a preparação? Além da gente se preparar, mas e a outra pessoa? Como é que funciona? A gente detecta isso na anamnese. Eu não sei se... Uma anamnese bem feita. Ah. Muito bem feita. Que a primeira coisa que que a gente precisa entender é deixar que a pessoa traga todo, não gosto de usar essa palavra, mas todo o peso que ela está carregando, seja sobre qualquer aspecto. Ou seja, a anamnese envolve uma análise terapêutica, para eu poder até entender. Eu já posso aplicar um reiki nessa pessoa, ela está disposta, preparada para fazer isso. E aí, quando eu encontro alguém que está discordante disso, o que eu vou usar? Eu vou usar algum óleo essencial, eu vou usar algum floral, eu vou usar alguma essência, um incenso. Eu percebi que a pessoa está muito ansiosa, que ela está ali numa expectativa de ter um resultado rápido. O que eu vou fazer? Eu vou preparar o ambiente em volta dela, para que a energia em volta dela consiga começar a envolver. Aí entra a questão da bioenergética. Como nós fizemos aqui. Quando você está lá atendendo, conversando com a pessoa, e discretamente você começa a falar com ela com as mãos. Para você, o quê? Deixa eu perceber. Eu estou falando com você hoje, agora, Marcelo, mas porque eu quero realmente entender melhor a tua situação. Ó, eu estou falando, eu senti já a minha mão pinicando aqui. Sabe por quê, Marcelo? Nós somos um conjunto. Um conjunto formado por diversos elementos. Então, eu preciso que você me ajude a identificar quais são realmente os elementos que estão te incomodando. E eu estou aqui, ó, recebendo. As palavras, e aí entra a PNL, olha as palavras, elas reverberam e provocam reações no que eu estou ali captando. Então, eu estou falando aqui com
com Marcele e algumas coisas que eu disse, imediatamente criaram um choque na minha mão. Eu já sei que tem alguma coisa com aquilo. Então, eu estou detectando o que está acontecendo. É uma coisa que eu disse ainda hoje para uma terapeuta. Os protocolos, eles nos ajudam a ter uma sistemática, porém eles não são rígidos e não podem ser rígidos, porque cada pessoa é uma pessoa. O protocolo básico é uma boa anamnese, mas o restante... como é que eu vou fazer o reiki? Primeiro é assim, segundo é assado, terceiro é assado, quarto é assado. Espera aí. Isso é a teoria, isso é o conhecimento. Você tem que ter percepção, você tem que ter sensibilidade para ser o canal dessa manifestação. Certo? Alguém mais quer fazer algum comentário, por favor? Gente, vamos interagir. Quiser discordar, pode falar também, que isso enriquece a gente. Vamos expandir as nossas experiências e as nossas apreciações. Irlane, esqueci. A fontezinha nova que está aí dentro está reclamando, né? Bom, depois, eu não sei como é que faz, Yara, para disponibilizar para os participantes aquele livro que eu disse, que está lá na nossa biblioteca. Tá, eu compartilho depois no grupo, né? Então, tá bom. Eu agradeço a todas pela paciência. Não considerem que tudo que eu digo é verdade, porque eu também sou um aprendiz, mas estou sempre à disposição para aprender e para oferecer, seja o que eu tenha, que eu possa oferecer. Aquelas que quiserem depois dirimir alguma dúvida, colocar um outro ponto de vista, podem me mandar uma mensagem, um áudio, o que quiserem no PV, ou mesmo lá no grupo da interação, mas, não, aí coloca na caixinha de dúvidas, que daí nós lá podemos continuar interagindo. A Yara já me informou, tem mais 2 lives onde eu vou dar continuidade no conteúdo dessa conversa que a gente tem. Então, daqui quanto tempo, Yara? Eu vou organizar direitinho no calendário, eu acredito que a próxima é a Aninha, né? A Aninha vai vir com um complemento das mesas radiônicas primeiro, e aí depois dela eu acredito que tu retorna, então. Tá. E eu vou participar com a Ana na mesa radiônica também. Isso. Um grande beijo a todos, muito grato pela presença de todos, que a paz e todo o bem Gratidão. esteja em cada minuto das nossas vidas. Gratidão, gente. Parando de gravar. Gratidão demais e boa noite a todos e a todas. E foi excelente. Obrigada por vocês participarem conosco. Sempre é bom a gente poder ter vocês com a gente, né? A gente prepara tudo com tanto carinho, compartilha o nosso conhecimento, as nossas vivências com vocês. Então, é muito bom saber que vocês estão aqui com a gente. Obrigada. Obrigada, Luiz. Tchau, gente.